plenitude entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre,
eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor que procura pertinaz-me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. Do poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Faremos a leitura até o primeiro versículo do capítulo 2. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vamos orar, vamos apresentar nossas vidas diante de Deus e clamar a Ele por perdão no nome santo de Cristo Jesus. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou.
Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. A palavra de Deus nos fala no Salmo de número 19, os versos 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Nós podemos observar que a glória de Deus e o poder de Deus se revelam na criação. E Deus nos chamou para glorificar e exaltar o nome dele. Foi para isso que Jesus verteu o sangue precioso na cruz, para nos chamar a louvar e tornar conhecido o nome de Cristo. Vamos entoar cânticos ao nosso Deus, vamos nos alegrar na presença de Deus. Pai, sei que os teus olhos
estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Irmãos amados, vamos a uma breve reflexão. Gostaria de convidá-los a acompanhar a leitura. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Evangelho narrado por Marcos, Evangelho de Jesus Cristo narrado por Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 até o final, versículo de número 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro.
Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos pedir a Deus que nos ilumine e nos dê o entendimento desse texto, e através do texto ele fale aos nossos corações. Pai bendito, acalma as tempestades da nossa mente, as tempestades no nosso coração, nossos corações, e permita-nos ter agora, Pai, a capacidade de ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, ilumina-nos a mente e o coração. Dá-nos, Pai, Deus, a graça de entender a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui narrado também é compartilhado pelos evangelistas sinóticos, Mateus e Lucas. Os três narram esse episódio, registram esse episódio, e nós podemos observar alguns detalhes. Nas três narrativas, os três evangelistas mostram que Jesus estava numa atividade muito intensa nos momentos que antecederam este episódio, esse acontecimento. Mateus e Lucas, Marcos e Lucas, melhor dizendo, mostram que Jesus havia proferido algumas parábolas e através das parábolas ele ensinava as pessoas que estavam próximo dele. Mateus, além das parábolas que cita, ele também fala que Jesus realizava muitas curas, e tudo isso é comum. As multidões, por estes motivos, tanto querendo e buscando cura, buscando os ensinamentos, se aproximavam de Jesus. É possível que os discípulos e Jesus estivessem em Cafarnaum, de um dos lados do lago da Galileia, ou do mar da Galileia. E neste momento, como diz o texto, Jesus, por algum motivo que ele não havia revelado, que depois a gente vê na sequência do texto, mas os discípulos ainda não sabiam, nem questionaram. Eles simplesmente embarcaram, obedeceram a ordem e a orientação de Jesus e passaram então para o outro lado. Embarcando eles, Jesus, Marcos traz a particularidade e o detalhe de que outros barcos também seguiram ao barco de Jesus. Então Jesus logo se deita na parte traseira do barco e adormece. Jesus estava dormindo e de repente sobreveio àqueles viajantes, sobreveio ao mar, ao lago da Galileia, ventos fortes e ondas impetuosas. A viagem, de repente, se tornou muito perigosa e o risco de naufragar, o risco de morrer, era muito grande. E agora? Agora os discípulos se viam, mesmo sendo pescadores e conhecedores daquela região, eles se viram num momento de perigo, vivendo um risco muito grande, um risco de morte. Vamos buscar de Deus alguns ensinamentos, alguns aprendizados através desse texto. Primeiro aprendizado, ou a primeira lição que nós devemos aprender e aprender trazendo para as nossas vidas, é que mesmo estando Jesus no barco, nós estamos sujeitos a viver e a enfrentar problemas. Uma das falácias talvez mais comuns é quando o convite se faz àquele que ainda não serve a Jesus, dizendo que se nós entregarmos as nossas vidas para Jesus, todos os nossos problemas serão resolvidos. Se nós decidirmos servir a Jesus, todos os nossos problemas. O problema nessa falácia é de que não foi para esse motivo, não foi para esse propósito que Jesus veio ao mundo. Vejamos algumas consequências desse ledo engano. Entregue os seus caminhos a Jesus, a sua vida para Jesus, que tudo se resolverá. Jesus, de fato, veio para nos socorrer de um problema maior, que é o pecado, o problema que nos separa, ou as consequências desse problema são a separação, ou é a separação entre nós e Deus. E ele cumpriu esse
esse propósito. Ele morrendo na cruz abriu o caminho, pagou o preço, e aquilo que separava, que é o pecado, ou as consequências do pecado que me separam de Deus, foi pago. Mas qual é o problema, queridos? E a lição que nós precisamos aprender, a primeira lição nesse texto. O problema veio para os discípulos e com certeza os problemas virão nas nossas vidas. É necessário então, crendo que Jesus está no barco, é necessário perseverar, entendendo que Deus está no controle. Primeira e grande lição: Jesus está no barco, então é necessário perseverar, sabendo que os problemas virão, mas Ele está no controle. Uma segunda orientação que o texto nos traz é que nós precisamos glorificar a Deus mesmo diante dos problemas. Nós observamos, principalmente no texto de Marcos, que outros barcos seguiam Jesus. Algumas pessoas que se dizem servir a Deus, ou nós, nos momentos de fraqueza, em vez de glorificar, de exaltar e demonstrar a nossa confiança a Deus, por vezes nós preferimos murmurar. Pode vir na tua mente, no momento de luta, que Deus não gosta de ti. Pode vir na minha e na sua mente, no momento de luta, que eu estou num pecado. Deus me ama, apesar de mim. E na segunda opção, talvez eu esteja em pecado e por isso o problema sobreveio. Eu sou pecador. E diante do pecado, a única coisa que o crente pode fazer é se arrepender, pedir perdão e mudar de atitude. Se eu estou no pecado e o problema veio, primeira lição: Jesus está no barco. Eu tenho que confiar na presença e no poder dele. Ele está no controle. Se eu estou em pecado, nada posso fazer a não ser me arrepender, clamar perdão e mudar de atitude. Primeira lição: mesmo com Jesus no barco, é possível que o problema venha. Mesmo com Jesus no barco, é possível que o problema venha. Queridos, ainda dando continuidade às lições que Deus tem nos dado e pode nos orientar nesse texto, uma segunda lição é: se Jesus está no barco, e eu sei que está, nós temos a quem clamar. Nós temos um Deus que está presente, e na presença desse Deus, eu tenho a quem recorrer. Em outro episódio, nós podemos ver na palavra de Deus, quando Jesus caminhava por sobre as águas, Pedro, um dos discípulos, um apóstolo, ele vendo Jesus, ele faz uma proposta, ele faz um pedido, ele clama a Jesus: se é o Senhor mesmo, permita-me ir até o Senhor, ao teu encontro, andando por sobre as águas. De pronto, Jesus permitiu. Pedro pisa sobre as águas e num dado momento, queridos, Pedro, percebendo os ventos e a água que batia contra ele, ele começa a afundar. Interessante nós observarmos no versículo 30, em Mateus 14, quando Pedro toma uma atitude que eu posso tomar e você também pode. Ele clamou a Jesus: salva-me, Senhor. É necessário nós entendermos, queridos, que se Jesus está de fato no barco das nossas vidas, nós temos a quem clamar. É necessário nós rogarmos a Ele: Senhor, Senhor, socorra-nos. Senhor, salva-nos. Quando o problema vier, e virá, clame por socorro. Jesus está no barco. Se nós fizermos como os discípulos, nós devemos recorrer ao Mestre. Eles foram até rudes com Jesus. Mestre, não te importas que pereçamos? É lógico que Jesus se importa. É lógico que Jesus se importa com cada uma de suas ovelhas. Tanto se importa que Ele desceu dos céus, se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, assumindo o preço do meu e do teu pecado. A segunda lição que esse texto me ensina: se Jesus está no barco, quando vier o temor, quando vier o medo, eu tenho a quem clamar. Eu vou clamar a Ele: Senhor, socorra-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele se importa com você.
trazendo à nossa memória a primeira lição. Mesmo quando Jesus está no barco, o crente passa por problemas, mas é necessário ter bom ânimo, porque Ele está no controle. E se Ele está no barco, eu tenho a quem clamar, eu tenho um Deus a quem buscar. Tem uma terceira lição, e a última, não menos importante. Se Jesus está no barco, nós chegaremos ao destino. Nada nos impedirá de chegar ao destino. É interessante nós observarmos um detalhe. Se lermos o texto de uma forma não observadora, podemos cometer o equívoco de pensar que o destino era Gerasa, Gadara ou Decápolis, as cidades que estavam do outro lado. Jesus tinha um propósito, sim. Era libertar aquele que estava endemoniado, aquele que estava atormentado pelo diabo lá do outro lado. O destino final de Jesus não era simplesmente aquele endemoniado. O destino final de Jesus é nos ensinar que nós temos uma missão. Aquele endemoniado, ele só fazia parte do percurso. Aquele endemoniado haveria de ser despertado, liberto, para ser também um missionário. Ouça o que a palavra nos diz. Jesus, em Mateus 28:19, ide e fazei discípulos de todas as nações. Marcos registra esse momento com as seguintes palavras: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Espírito do Senhor está sobre você, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre nós, e este Espírito nos ungiu para pregar boas novas, para pôr em liberdade os cativos. Ele está no barco. Se Jesus está na tua vida, Gadara faz parte do percurso, faz parte da missão. Jesus enfrentou a tempestade, Jesus acalmou o mar, porque Ele tinha uma missão e cumpriu. Libertar aquele que estava endemoniado, mas principalmente ensinar os discípulos que estavam no barco que a nossa missão é proclamar as verdades de Cristo. É interessante nós observarmos, voltando, que Marcos, dos 3 evangelistas, é o único que mostra que outros barcos seguiam o barco no qual Jesus estava. Tem uma multidão te seguindo e buscando Jesus no teu viver. Terceira lição, queridos, repetindo: se Jesus está no barco, nada, absolutamente nada, poderá impedir que você chegue ao destino. E o teu destino, a tua missão, é cumprir a missão que Jesus nos deu: pregar o Evangelho, que um dia foi pregado e te salvou, te resgatou da perdição. Mesmo que Jesus esteja no barco, os problemas virão. E se Jesus está no barco, diante dos problemas, eu tenho um Deus a quem clamar. E se eu sei que Jesus está no barco, nada me impedirá de cumprir a missão que Ele me confiou. Jesus está no barco da tua vida? Então não desanime. Ele sempre está e estará no controle. Clame, busque a presença de Jesus. Leia a Bíblia, ore, busque viver uma vida de devoção, uma vida de santidade. Jesus está no barco. Então você chegará sim ao destino que Ele propôs a você. Cumpra a missão. Mas se você não tem Jesus no barco da tua vida, é hora de você consagrar a tua vida ao Senhor. Porque Ele veio para buscar, para salvar o pecador. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, para que Jesus navegue no teu barco e você chegue ao destino que Ele propôs para você, e que o nome dele seja glorificado e exaltado na tua vida.
Vamos louvar ao Senhor e ouvir a voz do Senhor no hino, mais um hino, e que Ele fale ao teu coração através da palavra, que o Espírito Santo traga essa verdade ao teu coração, em nome de Jesus. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a mal tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Vamos orar? Pai bendito,
São tantas as lutas que nós enfrentamos, pelas quais nós passamos. Mas, ó Deus, uma certeza há nos nossos corações de que o Senhor está conosco, de que o Senhor jamais irá nos abandonar. Deus, em nome de Jesus, dá-nos essa convicção, essa certeza, essa segurança. E no nome de Jesus, acolha, Pai, ó Deus, ao sofrimento, atende ao clamor do Teu povo, da Tua igreja. Perdoa nossas fraquezas, nossa timidez e dá-nos a intrepidez, ó Pai, de buscar a presença do Senhor. Ó Deus, e que o Espírito Santo nos capacite, ó Deus, a pregar o Evangelho, a viver segundo este Evangelho. E em nome de Jesus, ser conosco. É a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.